Graça e paz de Cristo Jesus, amados leitores da Palavra de Deus. Nossa 34ª leitura desta nossa jornada bíblica IBPP 2024. Levítico 26, fechando assim o terceiro livro da Bíblia. Questões legais, as consequências da obediência e da rebeldia. O Senhor conclui o terceiro livro, dedicado a falar da sua santidade e a santidade que ele quer ver no seu povo, deixando a eles severas e importantes recomendações para que fossem estritos na obediência aos seus mandamentos. Vamos à leitura deste capítulo, que teve reflexos muito grandes na história posterior de Israel, assim como o capítulo 28 de Deuteronômio, tá? Que mostra claramente onde que o povo mais tarde falhou e veio a sofrer as consequências. Diz então a palavra do Senhor: a recompensa da obediência, lendo aqui na Nova Versão Internacional, que é a versão adotada pela Bíblia de Estudo Facilitado de nossos comentaristas Philip Yancey e Tina Stafford, publicada aqui no Brasil pela editora Mundo Cristão. Vamos então à leitura. Não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês. Essas colunas sagradas, irmãos, eram símbolos fálicos, eram obeliscos. A gente vê até hoje aí, erguidos em muitos lugares. E não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus Shabats e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação, e vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança em sua terra. Estabelecerei paz na terra, e vocês se deitarão e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela sua terra. Vocês perseguirão os seus inimigos, e estes cairão à espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100, 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão à espada diante de vocês. Isso aconteceu em episódios posteriores, como na história de Gideão e seus 300 valentes. A proporção é exata aqui, né? Aqui Deus fala de 100 perseguindo 10.000, lá foram 300 perseguindo 30.000, né? Eu me voltarei para vocês e os farei prolíferos, e os multiplicarei, e guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. O castigo da desobediência. Mas, se vocês não me ouvirem e não colocarem em prática todos esses mandamentos, e desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de colocar em prática todos os meus mandamentos, e forem infiéis à minha aliança, então assim os tratarei. Eu lhes trarei pavor repentino, doenças e febre, que lhes tirarão a visão e lhes definharão a vida.
Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. Foi assim que estava a situação de Israel, por exemplo, na época dos juízes, quando eles se voltavam para os ídolos, e os inimigos vinham e roubavam suas colheitas, né? O meu rosto estará contra vocês, e vocês serão derrotados pelos inimigos. Os seus adversários os dominarão, e vocês fugirão, mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. A distância cronológica, tá, irmãos, dessas palavras de Deus a eles, ao pé do Monte Sinai, até a época dos juízes, quando eles começaram a vacilar com Deus e essas consequências todas começaram a vir, né? É um espaço aproximadamente aí, né, de 100 a 120 anos. Tá? Se depois disso tudo vocês não me ouvirem, eu os castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados. Eu lhes quebrarei o orgulho rebelde e farei que o céu sobre vocês fique como ferro e a terra de vocês fique como bronze. A força de vocês será gasta em vão, porque a terra não lhes dará colheita, nem as árvores da terra lhes darão fruto. Se continuarem se opondo a mim e recusarem ouvir-me, eu os castigarei 7 vezes mais, conforme os seus pecados. Mandarei contra vocês animais selvagens, que matarão os seus filhos. Acabarei com seus rebanhos e reduzirei vocês a tão poucos que os seus caminhos ficarão desertos. Se apesar disso, vocês não aceitarem a minha disciplina, mas continuarem a opor-se a mim, eu mesmo me oporei a vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. E trarei a espada contra vocês, para vingar a aliança. Quando se refugiarem em suas cidades, eu lhes mandarei uma praga, e vocês serão entregues em mãos inimigas. Quando eu lhes cortar o suprimento de pão, 10 mulheres assarão o pão num único forno e repartirão o pão a peso. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Se apesar disso tudo, vocês ainda não me ouvirem, mas continuarem a opor-se a mim, então com furor me oporei a vocês, e eu mesmo os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Vocês comerão a carne dos seus filhos e de suas filhas. Isso veio acontecer, irmãos, no cerco de Samaria, na época do profeta Eliseu, e também no cerco de Jerusalém, na época de Nabucodonosor. Veio acontecer bastante tempo depois. Destruirei os seus altares idólatras, despedaçarei os seus altares de incenso e empilharei os seus cadáveres sobre seus ídolos mortos e rejeitarei vocês. Deixarei a cidade de vocês em ruínas e arrasarei os seus santuários e não terei prazer no aroma das suas ofertas. Desolarei a terra ao ponto de ficarem perplexos os seus inimigos que vierem ocupá-la. Espalharei vocês entre as nações e empunharei a espada contra vocês. Sua terra ficará desolada e as suas cidades em ruínas. Então a terra desfrutará os seus anos sabáticos, enquanto estiver desolada e enquanto vocês estiverem na terra dos seus inimigos. E a terra descansará e desfrutará os seus shabats. Enquanto estiver desolada, a terra terá o descanso sabático que não teve quando vocês a habitavam. Quanto aos que sobreviverem, eu lhes encherei o coração de tanto medo na terra do inimigo, que o som de uma folha levada pelo vento os porá em fuga. Correrão como quem foge da espada e cairão sem que ninguém os persiga. Tropeçarão uns nos outros, como que fugindo da espada, sem que ninguém os esteja perseguindo. Assim, vocês não poderão subsistir diante dos inimigos. Vocês perecerão entre as nações, e a terra dos seus inimigos os devorará. Os que sobreviverem apodrecerão na terra do inimigo por causa dos seus pecados, e também por causa dos pecados dos seus antepassados. E esse Stafford, irmãos, destacam aqui o versículo 34 com uma notinha chamada Vingança da Terra. Há pouca evidência de que os israelitas alguma vez seguiram as instruções
relativas ao ano sabático e ao ano do jubileu. Entretanto, como sinistramente previsto aqui, a terra por fim obteve seu descanso. Durante 70 anos, os babilônios mantiveram os israelitas em cativeiro, distante de sua terra natal. E então a terra descansou, tá? Dos seus anos sabáticos, né? Que não pôde desfrutar. Mas, se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, como Neemias e Daniel fizeram, né, irmãos? Por exemplo, sua infidelidade e oposição a mim, que me levaram a opor-me a eles e a enviá-los para a terra dos seus inimigos, se o seu coração obstinado, incircunciso, se humilhar, e eles aceitarem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque e da minha aliança com Abraão. E também me lembrarei da terra, que por eles será abandonada e desfrutará os seus sábados enquanto permanecer desolada. Receberão castigo pelos seus pecados, porque desprezaram as minhas ordenanças e rejeitaram os meus decretos. Apesar disso, quando estiverem na terra do inimigo, não os desprezarei, nem os rejeitarei para destruí-los totalmente, quebrando a minha aliança com eles, pois eu sou o Senhor, o Deus deles. Mas, por amor deles, eu me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. Então, irmãos, Deus não se esqueceu do seu povo, nem na hora de discipliná-los, né? Deus esqueceu deles. Do versículo 41, Yancey e Stafford trazem uma notinha também aqui chamada coração incircunciso. A circuncisão era o ritual que definia um homem como israelita, um judeu, por assim dizer. Mas esta referência ao coração incircunciso mostra que desde o princípio a atitude interior, bem como a operação física, era fundamental. 600 anos depois, Jeremias acusou os israelitas de serem incircuncisos de coração, lá em Jeremias 9:26. Outros 600 anos depois, Estevão fez a mesma denúncia, em Atos 7:51. Com base nisto, Paulo escreveu: não é judeu quem o é apenas exteriormente. Não, judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é a operada no coração pelo Espírito Santo. Romanos 2, 28 e 29. Levítico continha mais que um sistema legal. Suas leis requeriam um relacionamento pessoal com Deus, de todo o coração. Versículo 46. São esses os decretos, as ordenanças e as leis que o Senhor estabeleceu no Monte Sinai entre ele próprio e os israelitas, por intermédio de Moisés. Amém? Vamos à nossa reflexão de hoje, então, da Bíblia de Estudo Facilitado, nota aqui sempre dinâmica, proposta por Philip Yancey e Tim Stafford. Questões legais. As consequências da obediência e da rebeldia. Eles destacam os versículos 3 e 4. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. Não raro, as pessoas que pretendem ler a Bíblia inteira emperram aqui, no livro de Levítico. Como já confessei alguns dias atrás, isso já aconteceu comigo algumas vezes, tá, irmãos? Não há histórias, é um conjunto de leis, regras e procedimentos. Muitas dessas regras, que são apropriadas para o objetivo divino de convocar um povo separado, serão alteradas ou ficarão obsoletas no Novo Testamento. Contudo, um estudo dessas leis pode se provar recompensador, pois expressam as prioridades de Deus sobre temas como o zelo com a terra, a preocupação com os pobres e o maltrato de família e vizinhos.
A variedade das leis mostra o envolvimento de Deus em cada aspecto da vida israelita, incluindo sexo, vestimentas, joias e alimentação. Ao esculpir uma cultura distinta, Deus está promovendo o avanço de seu plano para o povo de Israel. Reforma nacional. Certamente os israelitas se perguntaram: será que é necessário seguir estas leis exigentes? Serão mesmo tão importantes, afinal? O capítulo 26 responde a essas perguntas de uma vez por todas. Depois de 4 séculos no Egito, os recém-libertos escravos, que são mais egípcios que qualquer coisa, precisam de uma grande reforma. É exatamente o que Deus lhes dá. Uma identidade a destacar-se em gritante contraste com a de seus vizinhos pagãos. Levítico, por mais maçante que possa parecer, oculta uma realidade apaixonante. Deus está determinado a criar um povo único e digno de refletir a identidade dele. As leis divinas não são acessórios para os israelitas. A recompensa pela obediência às leis causará aos israelitas a inveja do mundo. Mas e se desobedecerem? Deus enuncia em detalhes assustadores as punições que eles podem esperar. Questões de vida para a gente aqui. Todo mundo vive de acordo com um código. Onde você obteve o seu? Algo para você parar para pensar. Qual é o seu código de leis? Qual é o seu código de normas pessoais? A indicação mais importante, mais clara é a palavra de Deus, né, irmãos? Com certeza não há código de regras, não há código de normas mais abrangente do que a palavra de Deus para a nossa vida. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, a tua palavra nos diz que quer comamos ou bebamos ou façamos qualquer outra coisa, que façamos tudo para a glória do Senhor. E é o que nós aprendemos hoje aqui nessa leitura. O Senhor está interessado em que nós te busquemos de todo o coração e que isso se traduza em cada ato de nossa vida, em cada gesto do nosso cotidiano. Nós te agradecemos, Senhor, por o Senhor se interessar tanto por nós. E o melhor que o Senhor poderia fazer era realmente isso. Propor para nós nada mais, nada menos do que tua santidade, teu caráter como modelo para nós. E queremos sim, Senhor, o tempo todo nos espelharmos nesse espelho da alma que é a tua palavra, para andarmos segundo os teus ensinamentos. Somos falhos, reconhecemos, muito limitados, mas temos convicção de que o poder do teu Espírito Santo há de nos dar tudo o que é necessário para seguirmos firmes neste propósito. Que seja a nossa vida inteira para a honra e glória do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima leitura amanhã, quando vamos abrir um novo livro. Sempre que a gente abre um novo livro, a gente introduz, dá dicas aqui importantes de como ler de maneira proveitosa esse livro aqui, aproveitando as orientações sempre muito propícias, né? E sempre muito interessantes também, atualizadas, dinâmicas, dos nossos editores da Bíblia de Estudo Facilitado, Yancey e Stafford. Então, Números em Marcha, povo de Deus, é a nossa leitura de amanhã, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Amém.